Competência tributária. Quer saber mais sobre o conceito e as características por trás das competências tributárias? Eu sou o professor Secundo e o vídeo de hoje é sobre isso. Hoje o assunto é competência tributária. E o que é isso? O que vem a ser competência tributária? Então vem comigo. É a capacidade atribuída a entidades governamentais para instituir tributos através de legislação específica. Como assim? Vem comigo. A Constituição Federal, lá em 88, o Constituinte, ele chegou para a União, para os estados, para os municípios e para o Distrito Federal e falou assim, olha só, a partir de agora, cada ente federativo ele vai possuir um grupo de tributos que é para chamar de seu. Então ele chegou assim para os estados e falou assim: estados, tá vendo esse tributo? Goiás, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, tá vendo esse tributo aqui? Ele é seu. Só você pode regulamentar assuntos sobre ICMS. Ele chegou para os mais de 5 mil municípios que nós temos e falou assim: tá vendo esse tributo aqui? O ICMS, esse tributo é do município. Ele pertence ao município. Quando eu digo pertence, é a capacidade de regulamentação, de instituir esse tributo. Tanto é que em alguns municípios do Brasil, nós não temos a instituição do ISS. Em alguns municípios não existe a cobrança do ISS, porque aquele município não quis fazer a tributação. Porque esse tributo pertence aos municípios. Ninguém mais, além dos municípios, pode efetuar a cobrança, pode instituir, pode regulamentar, pode fazer a sua cobrança. E ele também chegou e falou assim: União, governo federal, o imposto de renda sobre a renda é um tributo seu. Esse imposto ele é seu. Somente você pode instituir. E o que significa essa instituição, essa regulamentação? É isso que está aqui embaixo. Ó. É fazer a descrição detalhada de todos os elementos essenciais do tributo, como a hipótese de incidência. O que é hipótese de incidência, professor? Hipótese de incidência é a criação de um cenário em que haverá a cobrança desse tributo, desse imposto. Você quer ver um exemplo? Qual que é a hipótese de incidência do IPTU? É você ter sobre a sua posse um imóvel de território urbano, territorial urbano. O IPVA é você ter sobre a sua posse um carro, um veículo automotor. O imposto de renda é você auferir renda. Então, a hipótese de incidência, ela é uma situação, um cenário em que o Estado, em que o ente federativo, ele vai criar esse tributo. E pode haver a criação de um novo tributo? Pode, desde que a instituição faça essa recepção, pode haver. Então, se a Constituição Federal receber um tributo sobre likes no YouTube, já temos essa hipótese de incidência. Então, todas as vezes em que houver um like no YouTube, pode haver a cobrança de um imposto. Então, a hipótese de incidência é isso. Eu criar uma situação em que eu posso cobrar esse tributo. Sujeito ativo. Também, quando eu falo de competência tributária, eu estou atribuindo àquele ente quem é que vai instituir, quem é que vai cobrar aquele tributo. Então, o sujeito ativo é quem vai cobrar, quem vai fiscalizar. E nós temos um cenário interessante, que o imposto sobre território rural, ele é um imposto de competência da União. Mas a União vai lá e chega para os municípios e atribui essa possibilidade dos municípios e dos estados eles serem o sujeito ativo desse imposto. É como se, olha, o imposto é meu. A União está falando assim, o imposto é meu, mas eu vou deixar os municípios cobrarem aquele imposto. Mas ele continua sendo meu. Quem é que vai colocar a hipótese de incidência? Quem vai colocar a base de cálculo? Quem vai colocar a alíquota? Sou eu. Eu vou deixar você apenas cobrar. Você vai ser o sujeito ativo, mas o dono do imposto continua sendo eu, ok? Um outro critério, um outro quesito da competência tributária é instituir quem será o sujeito passivo.
é aquela pessoa que vai sofrer a cobrança do imposto. Então, geralmente são pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Tenho também a base de cálculo. O que seria essa base de cálculo? A base de cálculo é eu colocar um valor que servirá para eu calcular o meu imposto. É apenas isso, é eu instituir um montante, um valor para que eu possa cobrar o imposto. A base de cálculo do IPVA é o valor venal daquele carro. A base de cálculo do IPTU é o valor venal, o valor que seria referente a uma venda do imóvel. Qual que é a base de cálculo do imposto de renda? É auferir renda. Todas as vezes que você tem renda, isso já é passível de ser cobrado. Então, a base de cálculo é em cima de quê? É sobre o que eu vou fazer a cobrança do imposto. É basicamente isso. E, por fim, ficou meio escondidinho aqui, né? Nós temos a alíquota. A alíquota é uma porcentagem ou um valor fixo em cima daquele imposto. Então, eu vou dar um exemplo. Aqui em Brasília, por exemplo, nós temos a instituição do ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. O ISS, ele pode ser um imposto fixo ou imposto variável. Na maioria dos serviços que nós temos aqui no DF, em Brasília, nós temos a alíquota de 5%. 5%. Então, o ISS é um imposto em que a hipótese de incidência é a prestação do serviço. O sujeito ativo é DF, Brasília. O sujeito passivo é quem arcará com o ônus desse tributo, pessoa física ou pessoa jurídica. A base de cálculo desse tributo, desse imposto, é o valor da prestação de serviço. E a alíquota, ela pode ser tanto fixa quanto variável. Ela é fixa na maioria dos casos. Ela é variável na maioria dos casos em que nós temos a incidência de 5% na cobrança desse imposto. Mas ela é fixa porque em algumas categorias, independente do faturamento, vai pagar aquele valor fixo. O microempreendedor individual, por exemplo, não importa o valor que ele fature, ele pode faturar de 1 até 81 mil reais por ano. Ele vai pagar 5 reais por mês de ISS. Todos os meses. Todos os meses ele paga 5 reais de ISS. Não importa o valor do seu faturamento. Ele sempre vai pagar isso. E nós temos alguns outros cenários, algumas outras situações em que o ISS também pode ser fixo. Algumas categorias, algumas profissões, algumas classes também podem fazer jus ao pagamento desse ISS fixo, como contadores, médicos, advogados e diversas outras categorias. Então, independente do faturamento, eu vou pagar aquele valor fixo, aquele valor X, que gira em torno de 62 reais por mês aqui em Brasília, uma vez que a instituição desse tributo ela é municipal. Então, aqui em Brasília, Brasília é um ente sui generis, né, que ele reúne competências tanto do estado quanto do município. Mas se você chegar no município de Anápolis, que é aqui pertinho, no município de Goiânia, no município de São Paulo, de Campinas, o ISS, a legislação do ISS, ela é local, ela é do município. Ok? Então, isso que significa ter a competência tributária, é você ter a capacidade de incluir toda essa descrição dos tributos, hipótese de incidência, sujeito ativo, passivo, base de cálculo e a alíquota do imposto. Vamos prosseguir. E quais são as características que nós temos das competências tributárias? Primeiro, que a competência tributária, ela é privativa. Significa dizer que a competência é daquele estado, daquele ente, município, estado, união. É sua, de mais ninguém. Só quem pode legislar é você. Só quem pode colocar aqueles atributos que nós vimos uns minutos atrás é você. A competência tributária, ela também é incaducável. Não importa se você está exercendo hoje, você não vai perder. Lembra aquele exemplo que eu dei? Que alguns municípios, eles não têm ISS? Pois é, por mais que determinado município não cobre o ISS, não tenha instituído o ISS, a competência para legislar o ISS continua sendo dele. Não é porque ele deixou de utilizar que ela vai perder a sua validade.
continua sendo daquele ente, daquele município. O Estado não pode chegar lá e falar, olha, eu tenho um município, o município X, ele não faz a instituição do ISS. Eu, Estado, vou lá e vou cobrar, vou instituir. Não, não pode. Não pode. O exercício, ele é facultativo, não é obrigatório. Com exceção do ICMS, os entes podem optar não instituir determinado tributo. Tanto é que até hoje o imposto sobre, deixa eu apagar aqui, o imposto sobre grandes fortunas, até hoje não foi instituído no Brasil. Porque a competência de legislar sobre grandes fortunas é da União, e a União até hoje não instituiu esse tributo, porque é facultativo. Nós temos também uma outra característica, que a competência tributária ela é inampliável. Eu não posso simplesmente ter a possibilidade de eu, por mim mesmo, ir lá e cobrar instituir um novo imposto. Não pode, porque a Constituição Federal disse que a competência ela é inampliável. Eu não posso ampliar a competência de determinado ente para fazer uma cobrança de tributo. Todos os impostos, todos os tributos que nós temos, eles nascem primeiro na Constituição Federal. A competência tributária, ela também é irrenunciável. O que significa dizer isso? Que ela não é passível de renúncia. Por mais que neste momento eu não esteja executando, eu não esteja gozando dessa competência tributária, eu não posso renunciar a essa competência tributária. Mais uma vez, o exemplo do ISS ele se aplica em muitas dessas características. A competência do ISS é do município. Por mais que aquele município não tenha instituído o ISS, a competência continua sendo dele. Ele não pode abrir mão, ele não pode ceder para uma outra pessoa, que é uma outra característica dela ser indelegável. A Constituição Federal atribuiu a competência tributária do ISS aos municípios. Então, o município não pode emprestar, não pode abrir mão, não vai vencer, ele não pode ampliar essa competência tributária. Então, essas são as características da competência tributária que nós temos estabelecidas na Constituição Federal. Então, a competência tributária, pessoal, é a capacidade que a Constituição Federal atribuiu aos entes federativos a possibilidade de instituir tributos, de regulamentar tributos. A Constituição Federal chegou à União, aos estados, aos municípios do Distrito Federal e atribuiu a capacidade de instituir determinados tributos, os mesmos tributos que estão recepcionados lá na Constituição Federal. Então, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Se você gostou, curta, compartilhe, encaminhe para aquele seu amigo que também está estudando contabilidade. Vamos espalhar contabilidade por aí, porque a contabilidade ela afeta todo mundo, todos nós. Nós gostamos ou não, a contabilidade está na nossa vida, no nosso cotidiano. Então, forte abraço e até a próxima.